Vamos lá. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Feliz sábado. Quero agradecer pelos professores presentes, né? Mais um sábado está aqui com a gente. E agradecer você aí. Hoje nós estamos no final da nossa lição. E vamos fechar com chave de ouro, né? Vamos falar sobre um Deus fiel. Um Deus que cria tudo, um Deus que coordena tudo, um Deus que mantém tudo funcionando de acordo com sua vontade. Mas chegou um momento que ele falou assim: eu quero dividir toda essa glória com você. E ele criou o ser humano, resolveu criar o ser humano. E para participar dessa glória tem que ser santo, tem que se tornar santo. Infelizmente o pecado caiu no mundo e desde lá para cá Deus vem tentando restaurar a sua justiça na terra. Uma justiça que paralelamente foi jogada por terra, ou tentaram jogar por terra, né? Pelo menos tentaram. Então essa justiça pela parte do homem ela está corrompida, mas ela continua de pé da parte de Deus. Deus resolve fazer alianças, né, com o seu povo, com os seus servos, tentando de todas as formas ali trazer o homem para perto de si novamente. E hoje nós estamos aqui no final falando de um Deus fiel. Vamos entender por que esse Deus é fiel, né? Olha só, o verso para memorizar que está lá em Josué 21 ao 45, nós vamos ler logo em seguida, depois da nossa oração. Ele vai falar sobre a fidelidade de Deus e o cumprimento das suas promessas. Antes de nós iniciarmos, como falei, nós vamos fazer uma oração para pedir a unção do Espírito Santo. E eu vou pedir o irmão Getúlio para fazer essa oração. Te damos graça, Pai, pela misericórdia que tem conosco todos os dias da nossa vida, pela companhia e o amigo que o Senhor é para conosco. Assim nos dando a compreensão do Teu Espírito Santo para nós discernir a Tua palavra e passar para os demais irmãos que ainda não te conhecem. Que nos dê a sabedoria, que nós venha falar somente iluminado pelo Teu Espírito, nada que venha de nós, porque nós não sabemos nada. Mas o Senhor que escreveu é que sabe. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como falei, né? Nós vamos falar de um Deus fiel. E eu vou passar ali para o Edmar fazer a abertura e a gente dá prosseguimento. Então, a gente está chegando ao final de mais uma lição e essa lição ela tem nos ensinado muito, né? E o verso áureo dessa semana fala que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Quando a gente olha a lição dessa semana e você entra lá na história, né? Você vai ver que nós temos aí vários temas que a Bíblia traz em que Deus ele fez aliança com alguém. Por exemplo, o primeiro passo que a lição dessa semana fala foi a aliança que Deus fez com Adão, chama-se aliança adâmica. Né? O comentário da lição fala sobre isso. O que Deus falou para Adão? Lembra? Crescei, multiplicar. Interessante que Deus queria que o povo dele fosse um povo numeroso, cheio de bênçãos. E isso era a promessa que Deus ele passou para Adão. E Adão acreditou nisso, né? Só que depois da aliança que Deus fez com Adão, veio a aliança com a aliança noética, que a lição fala. E foi também do mesmo jeito, porque, veja só, quando Noé ele sai da arca, Deus havia mostrado para ele tudo. E qual seria a bênção que Deus iria dar a Noé? A descendência também, falou, a terra é sua. Então agora você pode tomar conta, porque tudo que você está vendo diante dos seus olhos é Deus que está te dando uma bênção que Deus deu. E também seria uma nova aliança que Deus estava fazendo com Noé, né? Depois vem a bênção abraâmica. Lembra quando Deus chamou Abraão? Parece assim, olha, interessante que quando você vai olhando isso daqui, você vê que aquilo que aconteceu lá dentro do Jardim do Éden está se reproduzindo. Porque quando Deus chega para Abraão e fala, Abraão, olha as estrelas do céu. Olha aí. Então você vai ser pai de uma grande nação. O que Deus... O que a gente tira disso aqui? Veja, que Deus queria que o seu povo dominasse. Agora entra um ponto importante. Lembra que quando o povo de Israel estava preso lá no Egito, né?
aqui fala sobre a aliança mosaica, lá diz assim que lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 7, lá Faraó fala assim, ó, tá vendo esse povo que está no meio de nós? Ele vai se tornar uma grande nação. Agora, vamos puxar aqui. Quando Deus falou com Adão, ele falou que ele seria nação. Abraão iria multiplicar e encher a terra. Quando ele chama Abraão, ele fala, Abraão, olha aí. Você entendeu? A promessa de Deus para o seu povo é que se fosse próspero. Era que fosse, dominasse a terra. Satanás entra na vida de Faraó, e Faraó fala assim, a gente tem que neutralizar isso daqui. Isso é poder de Satanás. Não é de Deus, ele seria dominar essa terra. E ele fala assim, olha, a gente tem que fazer um plano satânico. Vamos acabar com os homens, porque se a gente fizer isso, eles não vão dominar a terra. Sim. Entende? E o diabo, ele dá duas cartadas aí, né? A primeira é, eu vou fazer com que o reino deles vão minguando, né? As mulheres deles vão ter que se casar com os egípcios. Exatamente. Né? E a gente vai disseminar isso daqui. Exato. O plano de Deus que havia feito com Abraão, primeiro com Adão, depois Abraão, Não agora vai é ser você. E o outro, o libertador era homem. Isso. Porque a promessa para Eva foi que vai vir, né, vai vir um menino, um filho de mulher, de mulher, e ele pisará na cabeça da serpente, né? E a serpente morderá seu calcanhar. Então o diabo ele já vendo essa profecia, o que ele falou? Eu elimino os homens, e a mesma estratégia que ele usou lá no Egito, ele usou lá com Herodes. Exato. Aí você sabe o que é interessante? O que Deus tem que fazer? Enviar as pragas. Deus enviou as pragas para que o Faraó pensasse naquilo que ele estava falando. Você vê que demorou, o Egito teve que estar todo desfacelado, morreu o Egito, acabou, e o povo sai dali como um povo que é um povo vitorioso, entendeu? E a lição ela termina falando sobre a bênção que é a promessa messiânica de Cristo Jesus. É a mais linda de todas. É a mais linda. Sim. Qual a diferença dessa promessa de todas as outras? É que essa daqui, Deus está falando assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Só que ele não estava assim, olha, direcionando isso a uma vida aqui na terra. Não. A vida e abundância que ele está falando é vida eterna. E outra, lá em São João 3 eu falo, quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei e você verei para mim mesmo. Vocês vão viver a vida eterna. Então você vê que aqui está repetido aquilo que começou lá na bênção que Deus deu então. E mesmo aqui na Terra é possível viver com abundância, porque quem vive com Jesus vive com vida. Sim, José e Maria, a Bíblia fala que eram pobres, mas viviam com abundância. Você sabe por quê, Paulo? Por causa da esperança. Sim. Tipo assim, a minha vida, Paulo falou assim, olha, eu não quero viver aqui. Você entendeu? Quer dizer, que a minha vida era no futuro. Sim. Então, quando ele fala assim, olha, que nós vamos viver aqui, não é você colocar suas esperanças aqui. Porque tem gente que fala assim, o que é viver abundância? Eu tenho 30 casas de aluguel, aí eu tenho um salário, aí eu vou viver tranquilo. Mas daí a pouco, não é nesse sentido. A pergunta é, não tem problema? Não tem problema. Não importa qual a condição financeira que A abundância ela vai ter problema. Então, Mas ela vai ter Jesus, né? é como o Paulo falou, né? E o apóstolo Paulo também falou, né? Viver em Cristo é lucro. Sim. Morrer é lucro e viver é tudo, né? É tudo, né? Assim. Então, assim, se a pessoa ela vive em Cristo, nos princípios do Senhor, ele vai viver em abundância. Entende? Só não vai viver naquela abundância ali, né? Do mundo. Não fala assim, naquela abundância celestial. Né? Porque quando a gente olha ali para Filipenses 3, ali vai falar que a nossa pátria está no céu. E nós estamos aguardando o Senhor, né? E tem uma passagem também de Sofonias que fala assim, eis que deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, eles confiarão no Senhor. Então veja que a confiança nessa terra. Agora você sabe qual que é a síntese de tudo isso aqui que a gente viu, todas essas alianças que Deus fez? Deus fez aliança com Adão, o que Adão fez? Deus fez a aliança com Noé, o que Noé fez? Deus fez a aliança com Abraão, o que aconteceu? Aí depois fala que Deus fez a aliança com Davi, depois fez com Juízes. Agora, a última aliança messiânica, o Messias falhou? Não. Esse foi fiel até a morte. Você entendeu? Veja a diferença? Então, qual que é a síntese?
Deus é fiel, mesmo o ser humano sendo infiel, ele é fiel. E aí, Não, é bom a gente frisar isso, porque o que a lição vai querer destacar para a gente hoje não tem que ver com o ser humano. Exato. Tem que ver com Está mostrando a fragilidade do ser humano. a fragilidade humana e a fidelidade divina. Exatamente. Eu ouvi uma história certa vez em que o cara disse que estava num lugar comendo, né? Ali estava ele e uma mulher comendo. E aí diz que um rapaz estava saindo e estava deixando a carteira dele cheia de dinheiro, né? Muito, assim, bem grossa mesmo de dinheiro, parece que o cara tinha acabado de receber e tal. E aí o cara saiu e o rapaz viu, né? E ele levantou da mesa, pediu licença para a companheira dele que estava ali, pediu licença, pegou a carteira do cara, correu atrás dele e falou: "Ei, amigo, você está esquecendo sua carteira?" Aí o cara, nossa, aí voltou. E o cara ficou assim, impressionado com a atitude, né? Que atitude nobre a sua, meu amigo, que atitude nobre. Olha, eu conheço gente influente na imprensa, a imprensa tem que cobrir esse ato aqui seu. E aí o cara ligou, chamou, e o cara, não, eu não preciso, né? Ali, modesto ali, não precisa chamar e tal. E aí quando a imprensa chegou com as câmeras para filmar, ele se recusou. E falou, não. Eu não vou aparecer, não quero. Mas por quê? É um ato heróico seu, né? Eu quero gratificar você com isso, é um ato meu de gratidão para contigo. Não, eu não quero, eu vou explicar para você. Eu estou nesse lugar e aquela minha amante. Aquela minha amante. E se a minha mulher me vir aqui, vai dar errado. Então, faz o favor para mim, não joga a câmera em cima de mim, não cita meu nome, esquece essa matéria. Aí, a lição que a gente tira, o cara, ele conseguiu ser fiel para com um companheiro não, para com um estranho, né? Um estranho ali que sentou, irmão, né? E ele foi lá e foi fiel. É um ato de fidelidade, é lealdade isso, né? Tal. Só que ao mesmo tempo que ele estava usando de fidelidade com o irmão, ele estava usando de infidelidade com a esposa. E aí a gente, por que eu estou contando essa história? Porque a gente pega e transporta isso para Deus. E a gente pensa bem assim, olha, Deus é fiel com aqueles que amam, com aqueles que servem, com aqueles que são bonzinhos, com aqueles que são obedientes, com aqueles que fazem tudo certinho. Agora, com aqueles que não são, ele não é fiel. Aí, meu amigo, pera lá. Fidelidade é um atributo do caráter de Deus, está nele, não interessa quem. Ele é fiel com justos, com injustos, com ímpios, ele é fiel, a fidelidade está nele, né? É tanto, Paulo, que a Bíblia diz que no final de tudo, todo joelho se dobra, vai ser justo. Justo e injusto vai se dobrar e vai reconhecer que o Senhor é justo. Sim, isso mesmo. E você sabe o que a gente aprende com isso aí? Veja só, por que muitas vezes a gente desconfia da fidelidade de Deus? Por quê? Porque nós somos os fiéis, né? A nossa fidelidade é condicional. Tipo assim, olha, me deu bom dia, pisou no meu pé, não falou comigo, então vai ficar de lado. Aí a gente às vezes imagina que Deus é da mesma forma, só que Ele não é. Quando você vê a lição dessa semana é um clássico, meu amigo. Eu acredito assim, se todo mundo tiver entendido o que a lição dessa semana trouxe, ele vai falar assim, olha, eu preciso ser fiel a Deus. E eu preciso ser fiel a Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus. E aí, Edmar, a nossa fidelidade é só uma resposta à fidelidade dele. É como se a fidelidade dele me constrangesse a tal modo que eu não conseguisse ser desleal com ele, né? Porque fidelidade tem que ver com lealdade. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não tenha prestado atenção ainda. Você sabia que houve a possibilidade de ter havido na Terra um segundo Éden? Isso não aconteceu porque nós estamos falando de promessas de Deus. Isso não aconteceu porque o homem não cumpriu com sua palavra. Quando a gente vai para Isaías ali, 65, 66, tem umas partes onde Deus promete que se o povo cumprisse com aquilo que ele estava estabelecendo naquela aliança, o homem morreria com 100 anos ainda jovem, o menino ia brincar com a serpente, entende? A criança com o leão. Tem umas partes ali que iria acontecer se o homem tivesse cumprido com a sua passagem, com a sua parte nessa aliança. E Israel não consegue cumprir. Por isso essa promessa desse segundo Éden não se cumpriu na terra. Era para ter existido um segundo Éden, se o homem tivesse arcado com a sua parte na aliança.
E aí existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Sim, né? essa é uma condicional. Essa é uma condicional. A incondicional é o Messias vai se levantar, ele vai ser. E a Bíblia fala que vindo a plenitude dos tempos, o que aconteceu? Ele se levantou. Interessante se a pessoa estava preparada, se o pessoal estava esperando, se a terra estava preparada, não interessa. Chegou a plenitude. E a volta de Jesus também vai ser do mesmo jeito. Não é incondicional, entendeu? Aliás, ela é incondicional. Sim. E às vezes a gente pensa assim, não, Jesus vai Depende voltar. de mim, meu amigo, se você estiver preparado ou não tiver. O fato é que o mesmo Deus que é fiel com as suas promessas, ele também é misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ele é longânimo. Então, o apóstolo Pedro mesmo fala isso, né? Ele fala, muitos dizem que o Senhor não voltou e fazem isso de maneira jocosa, né? Zombeteira. Só que não, ele está sendo longânimo. Não retarda a promessa. Ele não retarda, ele só está sendo misericordioso para que você não se perca, né? E assim, se ele volta há 50 anos atrás, nenhum de nós estaria. Então, olha só, a longanimidade de Deus é algo tão grandioso que alcançou a gente, né? Ele espera a gente nascer, ele esperou a gente converter, né? Então, louvado Olha seja só, Deus. quando Deus ele resolve. Quando o inimigo resolve ir na reunião celestial, né, onde os filhos de Deus vai apresentar ali, ele vai com uma acusação, né? E ele diz assim, ó, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Isso ele estava falando para Deus que lá é tudo meu. Aí Deus fala assim, não, peraí, é porque você não olhou direito. Olha lá que você vai ver um homem chamado Jó. Ele é justo, íntegro e reto. Quando Deus resolve destruir a terra e a humanidade sobre a terra por causa da corrupção que estava, Deus fala, para aí, tem um homem aqui no meio desse povo que não pode ser destruído, porque esse homem é justo, Noé. Né? O irmão começou ali citando a questão da promessa noêmica, né? Então Noé, automaticamente os filhos de Noé e suas esposas, porque para ele ser justo, ele tinha que transferir essa justiça para sua família. E ali são salvos 8 pessoas. Hoje também da mesma forma, nós estamos no fim. Ontem mesmo eu estava olhando o livro de Daniel, ali a visão que ele teve, né? Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E a gente vai ver que a conclusão desse tempo do fim está se aproximando, está mais perto do que a gente imagina. Mas você sabe o que Deus está fazendo? Ele está falando, peraí, ainda tem pessoas na terra que clamam pelo meu nome. Ainda tem pessoas na terra que mesmo em falha, elas estão buscando me obedecer. Né? E o apóstolo João, como o irmão citou aqui, 1 João, né, capítulo 2, verso 1 ali diz assim, ó, filhinhos meus, eu vos escrevo essas coisas, ou seja, eu escrevo as escrituras para você, todos esses atos de misericórdia, toda essa justiça de Deus que será aplicada, eu escrevo isso para você, para que você olhe e você não peque. Mas deixa eu falar uma coisa para você, toda vez que você pecar, nós temos um advogado no céu junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Entende? Então é isso que Deus está falando. O irmão Paulo citou uma palavra aqui, Deus é longânimo. Você sabe por que Deus não voltou ainda? Porque Ele está esperando que eu, os irmãos aqui, você aí do outro lado, comece a trilhar, sabe, no caminho que Ele quer que nós trilhamos. E toda vez que nós escorregarmos, não é para nós se afastar e sair por aí desesperado fazendo besteira, não. É para nós ir diante de Deus, confessar o nosso pecado, acreditando que nós temos o quê? O que João falou, um advogado no céu junto ao Pai Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então, Ele não nos perdoa porque a gente merece ou deixa de merecer. Não tem que ver com isso. Tem que ver com a fidelidade dele. Não quebra a sua fidelidade para conosco. Pode não estar certo, pode estar errado, mas a fidelidade dele é com. Sim. É por isso que o Salmo 23 vai falar o quê? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele guia a gente por caminhos de bondade, de justiça e de retidão, porque Ele tem um nome a zelar, um nome fiel, né, fidedigno. Você sabe que isso tudo aí gira em torno da graça. A graça é um favor merecido. Então a graça, ela alcança a pessoa aonde ela está. E tem mais outra. Além dela alcançar, ela tira dali. Agora a permanência é que vai dizer se eu aceitei a graça ou não. Sim. Quando você vê, por exemplo, o povo de Israel saiu lá do Egito, colocou-se numa terra, eles permaneceram na graça de Deus? Não permaneceram. O povo de Israel perdeu, tanto é que perdeu o tipo de nação. Perdeu a identidade. Perdeu a identidade, você entende? Então a gente se toma muito cuidado em olhar sobre isso aqui, porque veja,
Deus ele não vai vir salvar nações, ele não vai vir salvar comunidades, Deus não vai vir salvar a igreja. Deus, Jesus vai voltar a essa terra para salvar ser humano, vai ser individual. Gente, agora vai depender né? da minha fidelidade para comigo, entendeu? E outra, a minha fidelidade jamais vai neutralizar a bondade de Deus. Nunca vai. Eu posso até não deixar a bondade de Deus me alcançar, mas neutralizar não, porque ela pode ir direcionada para outra pessoa. Sim. Pode falar. O que o autor da lição vai colocar aqui pra gente, né? Por exemplo, tudo se cumpriu na parte de domingo, é que, para Deus cumprir a promessa dele, ele teve que lidar com um povo tolo, um povo de duro serviço, teimoso, né? Um povo rebelde, né? E ele pega esse povo e faz a promessa cumprir. Outra coisa, se você pegar, né, o tamanho de Israel, era uma grande multidão, mas comparado com as outras nações, comparado com os cananeus, por exemplo, comparado até com os moabitas, comparado com os edonitas, a nação de Israel era um ovinho, nasceu fora do tempo. Tanto é que era tão desprezado. Tanto é que Ezequiel vai falar, né? Deus vai mostrar uma parábola para Ezequiel e falar assim: vocês vieram fora do tempo, vocês vieram assim, e eu achei você, Israel, ali perdida, né? Ninguém quis dar atenção para você, então Deus levantou uma nação do zero, e é uma nação pequena. Deus pega uma nação de gente rebelde, teimoso, murmurenta, reclamona, e incapaz, né? O povo de Israel não tinha poder bélico, não tinha capacidade de guerra, não tinha. E ele faz a promessa se cumprir com esse povo. Por quê? Porque se Deus prometeu, vai se cumprir. E é por isso que a gente precisa ler a Bíblia com esse olhar. Porque se a gente entender quem é Deus, a gente vai entender que Deus não conhece derrota. Ele não sabe o que é derrota. É um Deus que nunca foi derrotado e nunca vai ser derrotado. Exato. Só que ele trabalha com coisas que estão em mim e que precisam sair de mim. Ele trabalha com humildade, só que em mim habita orgulho. O diabo implantou orgulho no coração humano. E para Deus vencer, ele usa o que o diabo nunca vai usar: humildade. Humildade. Enquanto lá na manjedoura, talvez José e Maria estivessem olhando com um olhar de frustração para um menino nascendo ali naquelas condições, o rei do universo, o filho do Espírito Santo nascendo naquela situação ali, talvez o coração deles estivesse triste, né? O céu estava celebrando a maior de todas as vitórias. Então, onde o ser humano enxerga derrota, Deus enxerga vitória, porque Ele é fiel e Ele vai trilhar os caminhos que forem necessários, né? Caminho da humildade, caminho da abnegação. E muita humildade, viu? Sim, e Ele vai trilhar para vencer. E é um caminho que o diabo nunca vai trilhar. O diabo trabalha com orgulho, com pompa, com elogios, com ego. O diabo trabalha. A Bíblia nos mostra que ele vai imitar a volta de Cristo. Mas veja que é uma imitação falha. O trabalho do inimigo, ele trabalha com quantidade. Não tem verdade, né? Quantidade, né? O problema dele, ele quer quantidade. E Deus quer qualidade. Ele qualifica as O pessoas. inimigo também trabalha muito com barganha. Barganha. Por exemplo, barganha para ganhar a mídia, né? Ganhar o mundão. E Deus quer os fiéis. Aqueles que verdadeiramente tirou da sua vida para servir ali. É interessante essa história de Josué, e até que o sermão vai puxar um pouquinho hoje, que Deus vai me usar para falar hoje, vai puxar um pouquinho aqui. Hoje eu estou aqui no cigarro do outro eu acho que eu vou arranjar um diácono para tirar a oferta, que era dia de eu tirar a oferta, eu não lembrei, eu aceitei a pregação, porque o cara, quando me chama para pregar, eu não posso negar. Então eu vou sair do culto e vou lá tirar essa oferta. Mas Deus ele trabalha de uma forma diferente. É como o irmão Paulo, mas vocês acabaram de falar, né? Ele vai buscar aqueles menores, aqueles desprezados, aqueles abandonados, né? Que é abandonado por toda a humanidade ali, a raça caída. É o pobre de espírito, né? Pobre de espírito. É isso que Deus vem buscar. Ele quer essas pessoas que necessitam de amor, de carinho, necessitam conhecer verdadeiramente a realidade da santidade divina. Esse povo que ele vem atrás. No sermão eu vou falar sobre duas classes de povo que era desprezado também. Você sabe que aqui na parte de domingo também tem
nota importante, fala todo o sucesso de Israel deveria ser atribuído exclusivamente à iniciativa divina e à confiabilidade de Deus. E isso igualmente é verdade com relação também à nossa salvação. Sábado passado, quando nós, no domingo, aliás, quando nós fizemos um enterro lá da minha cunhada, depois que estava tudo arrasado, todo mundo aí, nós sentamos lá na porta lá, de noite, já estava noite, né? E aí a minha sobrinha, ela tocou no assunto, sabe? Ela começou a perguntar, falei assim, olha, e como é que fica a tia Nilva que ela está ali agora? Onde é que ela está? Ela lançou essa pergunta para o povo, né? Aí eu pensei, olha, eu não vou poder ficar calado aqui agora. Sim. E a gente discorreu sobre isso aqui. Nós ficamos uns 40 minutos, uma hora, né? Eu acho que esse é o melhor momento de você conversar com as pessoas, porque o coração está aberto, tudo. E aí eu falei para ele sobre isso aqui, né? Falei assim, olha, que, por exemplo, ela não está num lugar bom, ela não está num lugar ruim, ela está dormindo. Ela está dormindo. Mas como que ela está dormindo? Como? Eu não entendo. Então peraí, eu vou ter que explicar. Aí tive que explicar para eles da salvação, como é a salvação, como é o plano da salvação, o que Jesus fez. Porque eu falei para eles que o pecado não tira ninguém do céu. Ele falou, não tira? Eu falei, não tira. Porque a Bíblia fala que todos os pecados destituídos são da glória de Deus. Se todos os pecados incluiu Moisés que está no céu, incluiu Elias que está no céu, Matusalém, Enoque. Ela não falou assim, todos, peraí, todos não, peraí, deixa eu tirar 4. Não, todos. É isso daqui. Então, o que vai impedir a nossa salvação é aceitarmos ou não. Agora, a Nilva está salva ou não? Não sei. Eu não sei qual foi a última decisão dela. Aí a regra é, vai lá para saber. Você tem que preparar para saber. E a Bíblia fala que lá você vai ter surpresa. Só Deus som do coração, né? Só Ele som do coração. Você entende? Então, veja só, enquanto nós começamos a pensar isso aqui, que veja, a minha salvação, ela é algo que Deus me deu, e aqui fala como o povo de Israel, a vitória deles era atribuída exclusivamente à iniciativa divina, a minha salvação também é da mesma forma. Você entende? Agora eu preciso aceitar essa salvação. Porque a Bíblia diz que quando você aceita, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem anjo, nem potestade, nada te separa do amor de Deus. Entende? Essa é a essência da salvação. É o que eu falei no começo aqui, ó. E você citou uma coisa, o pecado não tira a pessoa do céu. Porque se o pecado tirasse a pessoa do céu, Deus não tinha olhado para a face do inimigo quando estava ali acusando, né, dizendo que ia andar, não estava ferrado, ele não tinha falado assim, peraí, você não olhou direito. Olha lá que tem um homem chamado Jó, que ele é íntegro, reto, né? Fiel, justo e se desvia do mal. Ele não tinha olhado para nós e falado, pega aí, faz uma arca e coloca a sua família dentro. Significa que o fato dele ter aceitado Cristo na vida dele, Deus pensava todo o seu pecado. Justificou. Isso é justificação. Não é a justificação de Cristo, não tem que ver com o ser humano, tem que ver com ele. Agora, Paulo, você sabe para onde que a gente vai? Lá para a cruz do Calvário. 2 ladrões na mesma situação, na mesma. Um justificado e outro condenado. Bom, mas como? Quem olha por baixo fala assim, mas esse camarada quer cometer os 2 pecados dele. Eu não entendo, mas Vou arrumando logo para dentro. Isso não tem salvação. Mas quando tem uma tia que mora lá perto de casa, toda hora ela está ligando, enchendo o saco comigo, por causa desse negócio da festa. Para ela, se você errou, vai dizer isso para o inferno. Você está no inferno. Esse não tem mais salvação, não tem mais jeito, ele está perdido, totalmente perdido. Aí é o pensamento da gente, que conhece a verdade. Quem está mais perdido? Ele ou quem está condenando? É a visão errada. A visão errada. Essa forma que o mundo É enxerga. a visão meritocrática, né? Por exemplo, quem transmite isso para a sociedade, principalmente brasileira, é o catolicismo, né? Sim. Porque nós somos uma sociedade em que o catolicismo está muito E ela arraigado. disse que ela é católica. Então, qual é a visão católica? A visão católica é a seguinte: se você fez coisas e não pagou por aquilo, você está perdido. Então você tem que pagar, você tem que sofrer a penitência daquilo, o padre te dá uma penitência, né? Você tem que sofrer algum tipo de dor para aquilo. Então, assim, essa é uma visão equivocada, totalmente assim, distante do que a palavra de Deus fala pra gente. A palavra de Deus diz que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus e é obtida pela fé em Cristo. Então você creu que Deus é justo, você olhou para Jesus como o ladrão da cruz olhou? Como que o ladrão da cruz olhou para Jesus? Ele, o colega dele que estava lá atazanando Jesus, desce da cruz aí, chama o Senhor. Ele foi. Nós somos pecadores.
nós merecemos Reconheceu. estar aqui. Ele não. Ele não. Então aquilo Coração de é misericórdia. um reconhecimento da sua auto-miséria, né? De que ele era merecedor daquelas misérias, e um reconhecimento da justiça de Cristo. Só o fato daquilo ter acontecido, o que aconteceu? Ele foi justificado. A parábola do fariseu e publicano. O publicano é ladrão. É ladrão, é gente que rouba. Então ele chega no templo para orar, e qual a única atitude dele que ele faz? Bate no peito e reconhece: eu não sou digno nem de olhar para o céu. Nem de olhar. E a Bíblia diz que ele saiu justificado. Então, a justificação tem que ver com o reconhecimento da minha miséria e da grandiosidade da bondade de Deus, né? E não foi apontar o dedo pro outro. Você quer, Mas que fala, e o outro está perdido, não. Ele estava querendo se justificar perante Deus do seu pecado. Quando a gente fala de apontar o dedo, por exemplo, por que nós às vezes condenamos as pessoas? Porque os nossos pecados a gente suporta, mas os dos outros a gente aponta. Você quer ver uma situação clássica? Quando levaram Maria Madalena aos pés de Jesus, aqueles que levaram estavam errados? Não estava errado, não, estava certo. Se Jesus tivesse apedrejado dele, estaria certo? Lógico, ele estava cumprindo a lei, estava certinho, ela pecou. Só que veja o olho humano, ela pecou, ela tem que ser morta. Jesus olhou e falou assim: ela pecou, ela precisa de misericórdia. Se a gente tivesse esse olhar, por exemplo, a pessoa pecou, ele precisa de misericórdia, não é de morte. Só que é muito melhor. Eu ouvi uma vez um camarada falando sobre isso, ele falou assim que o único exército que mata os seus feridos são os cristãos. Porque lá no mundo, se tem um exército lutando e um soldado fere, ele bota no ombro e leva para a enfermaria. E a gente não, dá um tiro de misericórdia. Quando Deus olha para ele e fala assim: olha, ele não fala nada, aliás, a Bíblia diz que ele não fala nada. Ele começou a escrever no chão. Ali tinha o José, o Manuel, o João, escreveu o pecado do José, do Manuel, do João, escreveu outro olhou. A Bíblia diz que quem olhava ia embora, calado. Calado, por quê? Porque ele viu que o pecado dele que estava ali era igual o que ela cometeu. Ele falou: peraí, caladinho, foi embora. Quando todo mundo vai embora, Jesus olha para ele e fala assim: cadê o pessoal? Ué, não sei. Eles não te condenaram? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Veja a visão. O ser humano é o seguinte: morreu, aliás, pecou, tem que morrer. Jesus olha e fala assim: olha, pecou, não. Se aceitar a minha misericórdia, ele vai viver. Veja a diferença das duas visões. Veja aí. Então, Deus sendo fiel, o ser humano não. E aquela mulher começa a olhar Jesus com um olhar de bondade. Totalmente Esse é o meu Salvador agora, né? E ela reconhece a miserabilidade dela. Então, salvação tem a ver com isso, né? E por exemplo, por que Jesus ganhou autoridade para fazer aquilo que fez? Porque tinha uma lei no Antigo Testamento em que se fosse apanhado em adultério, tinha que ser morto. Quem que tinha que ser morto? O homem e a mulher. Quem que eles trouxeram? A mulher. Então, Mas você sabe quem não trouxe o homem, né? Você sabe quem que era o homem? Era Simão. Era assim, Era o fariseu influente, né? Então, assim, ia queimar o filme dele. Assim, eu não ia mexer com ele. Eles iam cortar na própria carne, ia cortar na própria carne, eles iam fazer isso. Então, ali era um ato de covardia. Então, como é um ato de covardia, o que Jesus fez? Eu não vou consentir com um ato de covardia. Então, deixa eu fazer algo aqui que vai constranger eles, né? Se o meu amor não constrange, então deixa eu constranger aqui pela pancada mesmo. E aí Jesus começa a escrever ali o pecado de cada um. É isso mesmo. Isso que o irmão citou aí, que a gente não deve apontar o dedo, né? É o que o apóstolo João mesmo está citando, né? Onde eu falei ali no 1 João 2, né? É isso que ele está falando pra gente. Falando: ó, peraí, quando uma pessoa peca, uma pessoa erra, você não vai atirar pedra. Você tem que olhar que tem um advogado no céu. Então, nós como líderes, principalmente líderes, né? Líderes de comunidade cristã, a gente tem que olhar para uma pessoa que falha dessa maneira. Falar: peraí, você errou, você pecou, então peraí, eu vou te ajudar. Vem aqui, eu vou te mostrar, eu vou te trazer para o caminho. Então é isso que a gente tem que fazer. Lembre-se que nós temos um advogado no céu. E esse advogado não é qualquer advogado, ele é Jesus Cristo. Além de advogado, ele é sumo sacerdote, ele é filho do juiz. Entende? E ele tem uma causa que vai cobrir todos os defeitos. Porque quando Deus olha para o inimigo que está diante dele ali, nos acusando noite e dia,
pela justiça de Deus, é nos condenar e acabar com a gente. Porque ele é justo. E aquele que rompe a lei de Deus, ele tem que ser morto. É assim que a palavra de Deus diz. Entende? Então o inimigo, até o ponto da acusação dele, está correto. O pecou, tem que morrer. Né? Mas aí Deus, com a sua misericórdia, o que ele faz? Ele olha para o outro lado. Para o lado que João está falando. Onde tem Jesus Cristo, justo. Entende? É o advogado, né? É o advogado. advogado ele vai te defender, ele vai encontrar argumentos para te defender, né? Só que Cristo, além de ser nosso advogado, ele morreu por nós. Né? Então ele pagou o preço. E o que a lição também vai abordar aqui para a gente, o sinal de perigo aqui, né? O sinal de preocupação, é que nessa fala de Josué lá, ele está preocupado com o povo de Israel se corromper no futuro, né? E isso no final da sua vida, né? No final da sua vida. Ele está encerrando o livro dele ali, né? Tanto é que nesse mesmo discurso aqui, não nessa passagem, nesse mesmo discurso que ele vai falar bem assim, olha, vocês escolham quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, como que ele começa esse discurso? Ele está preocupado porque ele sabia que entre o povo de Israel haviam já falsos deuses. Com ele em vida, o povo já estava adorando outros deuses, né? Com idolatria. Qual é o problema da idolatria? O problema da idolatria é que o povo de Israel iria trocar de Deus. Ah, Deus é ciumento, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, ó, Deus é como um marido ciumento, que quando sai na rua fica com raiva quando essa mulher cumprimenta alguém, né? Com medo de ser traído ali, e ele fica nervoso com ela. Deus também, eu falei, rapaz, que visão distorcida do caráter de Deus, né? Que loucura, o nome disso não é às o nome disso é doença, né? Aí, só que o que acontece? Deus, ele não queria idolatria, por quê? Porque o povo ia adorar o Deus da terra ali, o Deus dos cananeus. Olhando para os deuses cananeus, eles iriam assimilar o caráter dos deuses cananeus. E a Bíblia vai falar que os deuses cananeus eram demônios. Sim. Eram demônios. Então, ele está assimilando o caráter de alguém desviado do caminho, que se corrompeu, que se vendeu à entrega e se entregou completamente para o mal. E não tem nada de bom nele. Então, copiar o caráter de quem não tem nada de bom, só coisa má, isso ia deixar a sociedade de Israel num caos total. Ia só ter injustiça e miséria na sociedade deles. Então, por isso que Deus fala, não mexa com idolatria. Isso para mim é considerado como traição. Não façam isso. Mas Josué, antes de partir, o que ele viu? Ele viu que o povo já estava propenso a adorar. E aí ele faz um chamado, né? Não sirvam, né? Quem que vocês querem servir? Aos deuses da além do Eufrates, né? De onde saíram os seus pais, que abandonaram esses deuses? Ou vocês querem servir os deuses que estão aqui nessa terra? Os cananeus, os heveus, os ferezeus, vocês querem adorar? Eu não sei quem vocês querem adorar. Agora ele chama, por exemplo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí sabe o que nós temos com isso aí? Nem sempre a maioria está certa. Você vê que Josué é sozinho. Uma nação que agora estava dividida. Se dizer a verdade, a maioria nunca está certa. Porque Quando ele você não vai- é força do mato, né? Quando você vai no outro ponto, Josué também estava alertando o povo que é o seguinte, veja, os deuses, eles exigiam. E Deus não exige nada. A única coisa que Deus pede é que você não fique aí, ele não exige. Os outros deuses exigiam. Por exemplo, Moloque, Sacrifício é seu filho. vivo. Você tem que pagar o preço por aquilo ali. O menino era assado vivo. Era assado Olha que loucura. E vê da onde é que vem, né? Para sacrificar gente. Exato. Baal, por exemplo, Baal era mutilado, o cara tinha que ser mutilado. Mutilado e orgia. E orgia. E orgia, né? Você Porque tá aí o vendo? Baal se excitava, e aí a excitação dele fazia com que ele jogasse sêmen na terra. Aí o você povo- já chuva. Olha que o. Você está entendendo? Então, Sim. o que Josué quis ensinar para o povo é o seguinte: veja a diferença dos deuses com a diferença do nosso Deus. Deus não te pede nada. Deus não, a única coisa que ele pede para você é a obediência. Se você quiser. Se você não quiser também, você escolhe. É o seu coração, né, demais? Ele Exato. pede a sua inteira atenção. Olha para mim, começa a pesquisar sobre mim, me conheça. Tanto é que o requisito principal da pessoa que está perdida, segundo Jesus Cristo, é apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não houve interação entre nós. Não teve como eu implantar a minha visão em você. Não teve como eu implantar a minha justiça em você. Então não tem como eu te
trazer para esse reino, né? Então, o problema da idolatria é que se você não contempla o Senhor e começa a meditar na bondade, na misericórdia do Senhor, não tem como ser transformado. Nós somos transformados naquilo que nós contemplamos. E é interessante que a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Onde é que você vai achar isso? Só na palavra. Só na comunhão com Deus. Não tem como. Você saiu disso aí, o pastor Paulo estava dizendo, olha, quando você sai debaixo do guarda-chuva de Deus, você cai no temporal de Satanás, e é pura verdade. É verdade. Pura verdade, porque o guarda-chuva de Deus é proteção. E o temporal de Satanás é destruição. Não, olha, quando a gente olha para a história de Pedro ali no mar, né? Ali ele pede para ir até Jesus, ali está claro isso aí que você está falando. Enquanto Pedro está focado em Jesus, ele está indo andando sobre as águas. Uma coisa que aos olhos humanos era impossível acontecer. Mas enquanto ele está focado em Jesus, ele vai andando como Jesus estava, em cima da água. Mas quando ele tira o olho de Jesus e olha para a tempestade, ele começa a afundar. Ele vê a maroto como é que ele a fé caiu e ele... Entende? Então aquele negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, isso é conversa, entende? Eu estou aqui juntamente com nossos irmãos falando de Jesus, falando da fidelidade de Deus, entende? Mas se eu e eles aqui desviar o pé um pouquinho, amanhã nós podemos estar falando das bondades de Satanás aí fora, que não tem bondade nenhuma, uma ilusão. E nós podemos falar que ele é bom e pregar a sua bondade por aí afora, se nós se desviar dos caminhos do Senhor. E quando isso começa a acontecer na nossa vida, que diariamente isso acontece, viu? Quando vem desespero para você não ler a Bíblia, para você não estudar, para você não orar, isso é o Satanás jogando faísca, ó, para ver se pega fogo em algum lugar. E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor. Outra coisa que a preocupação de Josué é o contato que eles iam ter com os seus vizinhos, né? Com as nações em volta. Ele deixa isso muito claro no discurso dele. Por que Josué está preocupado? Porque é o seguinte, quando Israel entra na terra, eles não sabiam plantar. Qual era a última atividade? O povo era escravo, pode mexer com tijolo. Tijolo! Qual era a última atividade deles como povo no Egito? Mexer com tijolo. Conhecer a terra. Até porque aquela nação que entrou no Egito, que cuidava de gado e era plantada, mexia com lavoura, morreu todo mundo. Exato. E outra, se você olhar o histórico do povo de Deus sobre a terra, é sempre como peregrinos. Então é um povo errante. Então, povo errante, ele compra comida, ele não planta para comer, ele compra comida. O que ele cuidava? Ele cuidava de coisa que podia se mover junto com ele. Rebanhos ali, né? Então, você vê o povo de Israel fazendo isso. Só que quando eles entram na terra prometida, a realidade era outra. Agora eles tinham que plantar para comer. Deus foi tão misericordioso que Deus já deu o negócio plantado para escolherem comerem e depois eles iam trabalhando a terra. Só que como eles não sabiam a técnica correta, eles tinham que perguntar ao irmão, né? O vizinho cananeu ali, né? Porque ficou vizinhos na terra. Então ele tinha que chamar o vizinho cananeu para perguntar a ele, como é que se planta isso aqui? Eu estou meio que por fora, né? Como é que faz? Porque uma coisa o povo da terra sabia, era plantar. Que a Bíblia diz que as uvas que eles plantavam... A terra dava manava leite e mel. Dois homens tinham que carregar um cacho, então plantar. Eles sabiam, eles entendiam de plantação, né? Então chamava ali o cananeu, me ensina a plantar. Só que, junto com a técnica cananeia, vinha também a falsa adoração. Olha, a gente cava aqui o buraquinho, né? Cava um buraco, coloca a semente dentro, depois você vem arrastando com o pé, e você vai fazendo isso em fileirinha, né? Certinho. Só que, depois que a gente termina, a gente precisa fazer uma oração para Baal. Para Baal derramar chuva. Olha que coisa. Né? Enquanto a gente está aqui fazendo essa plantação, a gente vai cantando um hino para Baal, porque aí Baal ele vai ter misericórdia, vai fertilizar a terra e o negócio vai dar fruto. O nosso segredo é esse. Então, vinha a técnica com a falsa adoração junto, né? Então, Josué está preocupado aqui, porque o povo agora ia ser um povo agrícola, e eles não estavam preparados para ter a técnica e distinguir, deixar a técnica longe da falsa adoração, né? E como que a gente consegue fazer uma aplicação na nossa vida hoje? Por exemplo, o Cleomar é o cara da raiz, que gosta de tecnologia, né? É o nosso menino do Vale do Silício aqui. e ele, por exemplo, ele agora quer adquirir uma técnica para poder aprender a vender na internet. Vai lá comprar um curso, Cleomar, como é que os caras vendem? Os caras vendem o curso assim, eu estou aqui,
no meu carro, mostro um monte de mulher do lado dele, né? Na minha Ferrari, ostentando ali, e falo assim, Uma noção e tal. quer viver de internet? É aqui. Vai entrar. O que ele está vendendo? Ele está vendendo técnica junto com a miséria ali, entendeu? Com a sensualidade, né? Com o fato de gastar desenfreadamente, sem pensar no próximo, né? Então, olha só, e o jovem hoje, quando chega na faculdade, por exemplo, para estudar, lá você acha que eles vendem só a técnica? Você acha que eu estou aprendendo lá na faculdade só técnica de como ser um bom psicólogo? Não, minha amiga, ali tem um monte de coisa infiltrada. Qual é a preocupação de Josué? Vocês precisam ser capazes de fazer diferenciação. Aprenda a técnica, mas rejeite a falsa adoração. Na faculdade hoje, né? Aprenda a ser um enfermeiro, aprenda a ser um advogado, aprenda a ser um médico, aprenda essas coisas, mas sem adquirir a falsa adoração para a sua vida, né? Aprenda os métodos que o mundo vai ensinar para você, mas não assimile a cultura dele, porque aquilo é coisa errada. Então, Josué está com essa preocupação aqui com o povo. Como é que eu ganho olhar para discernir, fazer a discriminação certinha? Quando eu ganho noção histórica de quem é Deus. E você sabe que infiltrado nisso aí também, junto, Josué estava mostrando para eles a questão deles entrar em matrimônio com essas pessoas. Também. Ele falou assim, não, idolatria pelo casamento. Exatamente. Porque ela fala, por exemplo, sobre Salomão. Sim. Salomão ele era o camarada mais sábio. Salomão chegou a ponto de falar para Deus, Senhor, eu não quero riqueza, não quero nada, eu só quero sabedoria. E isso não é digno? Sim. Depois que o camarada cresce, ele vai, une-se às mulheres, e a Bíblia diz que Salomão se tornou o quê? Que Salomão se tornou um idólatra no final. Sim. Por que ele se tornou idólatra? Porque ele foi influenciado pelas esposas que ele tinha. Imagina, Odimar, um casamento, né, de um cananeu com um israelita. Né? O israelita vem, a adoração do Senhor é essa, né? É algo singelo, mas é de coração. Eu faço um exame de coração, preciso examinar que o cordeiro está morrendo por causa dos meus pecados. Aí vem o cananeu e apresenta uma religião carnal. Não, na minha religião a gente faz uma resenha. Né? Na minha religião a gente faz uma resenha. Como que é a nossa resenha? A gente come, a gente bebe, a gente depois vira um bacanal. Meu amigo, qual é a propensão? Qual lado você acha que vai ganhar? Oh, meu Deus, não tem como, né? O cara já está sofrendo com as tendências herdadas, com as tendências cultivadas. E aí vem, qual religião que ele vai seguir? A religião da carne. E outra, a propensão humana para o mal, ela é muito mais forte do que para o bem. Sim. Você sabe por quê? Você consegue ficar uma noite inteira no computador vendo vídeo da internet, ou assistindo uma série, e não consegue se concentrar em Deus durante 1 hora, 2 horas no culto, ou 40 minutos estudando a Bíblia. Você não consegue. Aquele máximo, né? Quando a gente fica das 2 às 6 da manhã, é um sacrifício, meu amigo. Nossa, se você não praticar aquilo lá, não vai. Sim. Você vê que a primeira vez que você faz, você fala, Meu, agora eu acho que Não vai acabar nunca, né? eu acho que eu estou estudando mais, porque eu estou no sacrifício. Eu digo, olha, eu vou estudar a Bíblia, eu levanto de manhã, só eu vou lá, tenho a Bíblia para estudar fora, vou na geladeira, tiro um bocado de gelo, coloco na bacia e meto o pé lá dentro, só para sair de lá durante o dia e derreter tudinho. você está parecendo minha menina, as meninas vão, ela tem Começa a ler, menino. Quando a água sai vigília, né? Elas vão para as vigílias. Aí a primeira coisa que elas fazem, passar no mercado, comprar energético. Só se bateu nas pecadas, moço. Não, mas você não consegue ficar. Não, a partir do momento que você toma aquele energético, você perde a noção. Perde, porque o metabolismo seu vai começar a mudar, o cérebro vai perder a direção. O cérebro não sabe se você quer dormir, se você não quer, se você quer concentrar no não. Virou bagunça. Então, veja só, a pessoa sai dali mais arrasada, eu acredito. Sim. Sai dali porque, olha, não conseguiu absorver nada do que foi falado. Sim. Perdeu uma noite de sono, o desgaste físico que o energético faz, eu acredito que no outro dia a pessoa está. Você trabalhou demais. E não sou eu. Perdeu tudo, perdeu. Isso mesmo. Trocou 6 por menos. Tanto é que o Deus não queria idolatria, né? Porque a idolatria
idolatria, ela degenerava o ser humano. Isso, exatamente. Ela destruía. Deturpava o pau. Acabava. E você sabe o que eu fico imaginando assim? Quando a pessoa ela se envolve tanto com a idolatria, para ela voltar para Deus é mais difícil. É difícil demais. Porque a Bíblia fala assim que quando a porca volta ao lamaçal, é pior do que o primeiro estágio. Ué, Jesus, né? Ele vai falar que quando o demônio encontra um lugar vazio, varrido, né, limpo, ele volta e pega mais 7. Então passa a morar 8 ali naquele lugar, né? Então é complicado. Então a gente precisa passar para os nossos alunos essa manhã que Deus é fiel e olhar um histórico de Deus, fazer um histórico diante de Deus diante dos nossos alunos e mostrar para eles que Deus, independente da vontade do povo, independente do que o povo fazia, deixava de fazer, ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele vai cumprir tudo. E ele vai cumprir de novo que a volta dele, né? Verdade. Então a gente pode confiar. O nosso problema na verdade, nós não temos problema. Nós só não confiamos em Deus o suficiente. Porque se a gente entendesse quem é Deus verdadeiramente, a gente ia olhar para os nossos problemas desse tamanhozinho assim. Verdade. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Queremos agradecer mais uma vez por sua companhia e já deixo o convite para o próximo sábado você estar aqui junto conosco para a gente iniciar a nova lição, tá bom? E juntos possamos ali aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Tá bom? Espero você aqui no próximo sábado. O Paulo vai finalizar com uma oração e a gente poder ir para as classes. Deixa eu fazer seu primeiro agora. Oremos. Pai bondoso, a nossa eterna gratidão, porque o Senhor Deus é fiel. O Senhor é Deus fiel, é zeloso. Nós podemos confiar, o Senhor é alguém estável, o Senhor não muda. A tua palavra é de eternidade em eternidade. O Senhor não volta atrás, o Senhor não muda de pensamento. Então, o teu amor não muda para conosco, a tua misericórdia não nos abandona. Como diz Davi no Salmo, ele fala que a misericórdia e a bondade perseguiriam ele o resto da vida dele, e é verdade, nós podemos contar com isso. Isso é mérito do Senhor, e nós queremos enxergar o Senhor desse jeito, como alguém fiel, que zela, que cuida, que quer nos salvar. E em resposta à sua fidelidade, nós entregamos o nosso coração, para que o Senhor implante no nosso coração infiel, impuro, desleal, miserável, a tua fidelidade. Amém. Nós queremos passar essa mesma visão para os nossos alunos. Nos abençoe, nos batize com o teu Espírito Santo. Abençoa os nossos irmãos que estão nos acompanhando do outro lado da tela. Batiza-os com o poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém.